No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um padrão de notificações, seguindo um pouco do que a gente trouxe na última aula, que foi tratamento de exceções e erros na nossa API.NET. A gente vai trazer hoje o Notification Pattern, que é um padrão onde a gente lança notificações ao invés de lançar exceções, para quando a gente tem algum erro que é referente a alguma regra de negócio, alguma coisa mais controlada, né? Então a gente consegue utilizar o padrão de notificações ao invés de usar exceptions, porque exceptions são mais custosas do que notificações. Mas antes de iniciar o vídeo, vamos mostrar aqui pra vocês como que tá o nosso canal hoje, tá? A gente já tá com 291 inscritos. Vamos botar a meta aí pra esse vídeo de 300 inscritos, tá? Se você não assistiu o último vídeo, ele tá aqui, eu recomendo bastante que você assista, tá muito interessante, muito rico mesmo o conteúdo. É referente a um tratamento de exceção global. E aí, se você também não assistiu os outros episódios da série, recomendo que você acesse aqui a playlist do canal e assista aqui toda a série, que tá muito bacana, conteúdos bem profissionais mesmo. Então, vamos lá pra nossa aula agora. E antes da gente começar apresentando aqui sobre o nosso Notification Pattern, eu queria trazer aqui primeiro uma correção referente a uma tratativa do ASP.NET Core Environment que a gente estava fazendo na aula anterior, né? A gente vai vir aqui em API, Properties Routing Settings. Aqui a gente tinha convencionado para usar como dev PRD, porém alguns recursos do C# de maneira nativa já traz alguns nomes de ambiente que a gente consegue utilizar alguns recursos dele. Eu vou ter aqui para vocês. Primeiro, vamos analisar aqui a documentação da Microsoft, onde a gente tem aqui as informações referentes aos nomes dos ambientes. Ele traz aqui para a gente alguns exemplos, deixa eu procurar aqui para vocês. Aqui, ó, ele traz referente a esses ambientes aqui que são fornecidos pela estrutura, que é o Development, Staging, Production. A gente vai utilizar esse Development e aqui embaixo também vou botar Development, que é o profile que a gente está executando a aplicação. Aí, por que isso e por que não deve? Porque, por exemplo, aqui no Programming, a gente tem o nosso Use Swagger UI. Ele vai estar aqui com esse if app environment development, ele verifica se aquela variável ASP.NET Core Environment é igual a development, desse mesmo formato como está escrito aqui. E aí, quando a gente colocou ele como dev aqui, esse if ele retornava false, e aí ele não apresentava para a gente a interface de visualização do Swagger. Então a gente não conseguia acessar o Swagger se aquela flag tivesse diferente de development. A gente pode também tirar isso daqui se a gente quiser manter o nosso Swagger para produção ou qualquer outro ambiente, mas eu não recomendo, tá? Recomendo vocês deixarem aqui apenas para desenvolvimento mesmo. Façam apenas em casos excepcionais. Se você tiver que ver alguma coisa realmente por necessidade, você pode utilizar. Vamos rodar aqui e ver se ele está apresentando o Swagger normalmente. Nossa aplicação rodou aqui, agora a gente vai acessar ele aqui no navegador. Vamos botar um /Swagger. Já está abrindo aqui o Swagger normalmente. Funcionou a nossa alteração. Agora vamos iniciar aqui o nosso vídeo mesmo da aula, né? Referente aos padrões de notificação. Parar aqui a aplicação primeiro. A gente vai vir aqui no nosso core. A gente vai vir aqui na pasta Models, View Models. E a gente vai criar aqui uma nova classe que a gente vai chamar ela de Notificação View Model. Notificação View Model. Agora aqui na nossa notificação view model, a gente vai adicionar uma propriedade do tipo string chamada mensagem. Vamos fazer aqui o construtor primário para ela e fazer um construtor primário. Tá aqui pronta a nossa classe de view model. Ainda na nossa camada core, a gente vai acessar aqui a nossa pasta de interfaces, vai criar aqui uma nova pasta, né, new folder, chamada de notifications. E aqui a gente vai clicar com o botão direito, criar uma nova classe, uma interface no caso, né, e a gente vai nomear ela de iNotificação. Vamos dar um Enter aqui. E tá aqui a nossa classe de notificação. Primeiro, quais métodos que a gente vai adicionar nela? Primeiro, a gente vai adicionar o método que vai retornar void, limpar notificações. Um outro método que vai retornar booleano aqui chamado tem notificações. Um método que vai retornar uma lista de notificações no tipo do notificação view model que a gente definiu. Vou botar aqui obter notificações. E por último, a gente vai ter um método chamado handler, onde a gente vai receber uma string chamada mensagem e um HTTP status code, nomeado status code. Essa aqui é a nossa classe de notificação. Eu vou renomear ela aqui para seguir um padrão que eu já costumo seguir nas minhas outras aplicações. Vou chamar ela de iNotify. Beleza. Pronto, agora aqui a gente já tem a nossa interface de notificações, o nosso contrato, né, o iNotifier. Agora a gente vai implementar a classe dele. A gente vai fazer isso aqui na camada de Applications. Vamos criar também aqui uma pasta chamada Notificações. E dentro dela, a gente vai criar uma nova classe, onde a gente vai colocar aqui Notifier. Essa nossa classe, ela vai implementar a interface Notifier. Aqui ele está como notificação ainda, eu acho que ele não recarregou, deixa eu ver aqui, core
interfaces, notifications. Tá notify. Aqui eu vou renomear também, eu botei notificações, mas é notifications. E agora aqui ele vai aparecer o nosso notify. Vamos implementar aqui a nossa classe. Vou botar na ordem como tá lá para a gente organizar aqui a nossa aplicação. Agora aqui na nossa implementação do Notify, primeiro a gente vai renomear aqui o notificações, que ele tinha ficado antigo ainda, botar notifications para seguir o padrão do nome da pasta que a gente renomeou. E agora a gente vai criar aqui uma propriedade privada, que vai ser uma lista de notificação viewModel chamada de notificações. Agora aqui no nosso método limpar notificações, a gente vai fazer um notificações.clear. Para a gente deixar o método mais seguro, entre aspas, digamos assim, vamos botar aqui um if se notificações.count for maior do que 0, ou seja, se ele tem alguma notificação, ele vai fazer aqui essa limpeza. Senão, ele não vai mexer em nada aqui não. Agora aqui no nosso tem notificações, a gente vai fazer um return notificações.count é maior do que 0. Se for maior do que 0 é porque ele tem notificações. E até aqui no nosso limpar notificações, a gente pode reaproveitar esse método e fazer um se tem notificações aqui. Aqui no nosso obter notificações, a gente vai fazer basicamente um return das notificações. E aqui no nosso handle, a gente vai fazer a implementação de uma notificação e adicioná-la na lista. Então a gente vai fazer aqui um notificação viewModel, notificação vai ser igual a new, e a gente vai passar aqui a mensagem. O status code eu percebi que a gente não criou a propriedade lá na nossa classe de viewModel, então a gente vai abrir aqui a nossa classe e vai criar o nosso próprio HTTP status code. Agora vocês vão ficar se perguntando por que a gente está fazendo isso ou não. Talvez vocês já tenham sacado isso, se você for mais espertinho. Se você já sacou de cara, já comenta aqui o que você acha que a gente vai fazer. Mas no caso é para basicamente a gente definir o status code da nossa resposta final, onde a gente vai tratar a nossa resposta padronizada, né? Botar aqui agora e passar o nosso status code aqui. E agora a gente vai adicionar ele na nossa lista de notificações, notificações.add, notificação. A gente pode até otimizar aqui para não ter que ficar alocando memória aqui na nossa variável, a gente já passa direto aqui a implementação da nova notificação. E agora faltou apenas a gente inicializar a nossa propriedade privada aqui, notificações, então a gente vai criar aqui igual e colocar o colchetes. Esse aqui é basicamente o que a gente faria no nosso construtor primário, faria assim, ó. Notificações igual ao colchete. É basicamente a mesma coisa. Vou deixar assim porque a gente fica mais visível do que a gente está fazendo. O privado aqui eu vou botar lá para cima porque eu gosto de deixar ele mais visível aqui em cima. Essa aqui é a nossa implementação do Notify. Vou fazer logo aqui a injeção de dependência dele. A gente vai vir aqui no nosso Application Module. A gente vai adicionar aqui um Scoped. E a gente vai colocar um WeNotify implementado pelo Notify. Agora a gente chegou no pulo do gato aqui da nossa implementação, que a gente vai fazer a chamada mesmo implementação aqui da nosso Notify, a leitura dele, né? Então a gente vai vir aqui nos nossos controllers, na camada de API, e a gente vai vir aqui no nosso main controller, que é o controller que está sendo implementado por todos os outros controllers nossos, e a gente vai adicionar aqui uma variável protegida, read-only, do tipo Notify. Vou botar também aqui o underscore atrás dela. Ela a gente vai receber aqui via injeção de dependência e notify. E vamos igualar ela aqui. Agora a gente vai criar um método aqui na qual a gente vai validar se a operação é válida, ou seja, se ela não tem nenhuma notificação. Então a gente vai criar aqui um método private bool operação válida e ele vai retornar aqui se o nosso notify tem notificações. No caso vai ser a negação disso, porque se ele tem notificações é porque alguma coisa aconteceu, né? Que ele está notificando para mim, então deve ter dado alguma coisa errada, então a operação é inválida. Se ele não tem notificações, significa que a operação é válida, porque não tem nenhuma notificação de erro ou validação ali. Então a gente vai botar aqui esse não tem notificações. Agora a gente vai adicionar um método de resposta personalizada, que a gente vai utilizar em todos os nossos retornos de controle, para a gente forçar mesmo a operação de validar se a operação é válida e retornar para o usuário as notificações que a gente tiver que retornar. Então vamos botar aqui o método também protegido para retornar um action result resposta personalizada.
e ele vai receber um action result nomeado de action result. Agora primeiro a gente vai validar aqui se a operação é válida, ele vai retornar o action result dele aqui já direto. Se ela não for válida, ele vai vir aqui nessa linha abaixo. Então a gente vai pegar aqui as notificações que ele tem, obter notificações, e agora a gente vai colocar aqui a nossa resposta. Vamos fazer um return new JSON result, e a nossa resposta vai ser do tipo resposta padrão view model. Vamos fazer o import aqui e vamos adicionar aqui o mensagens. Ele recebe um array de mensagens, mas no caso a gente tem um array de notificações que tem mensagem e status code. Então a gente vai fazer aqui um notificações.select para a gente fazer uma mutação, digamos assim, na nossa notificação. Então todas as notificações vão virar strings com apenas a mensagem dela. Agora eu vou fazer uma quebra de linha aqui no final aqui do nosso último parênteses. A gente vai abrir chaves aqui e vamos colocar status code para definir o status code da nossa resposta da API. Então a gente vai pegar aqui a primeira notificação, notificações na posição 0. Eu posso fazer isso aqui com certeza porque você lembra que eu validei que isso tem notificações, né? Então pelo menos uma notificação vai ter. A gente vai botar aqui um ponto status code. Ele vai dar erro aqui porque ele é do tipo HTTP status code, mas a nossa variável aqui recebe um int. Então é basicamente a gente converter aqui para int. Então no caso aqui, se viesse um 400, 404, ele seria passado aqui para o nosso status code da resposta, que é a nossa resposta final que a gente vai retornar. E agora, para a gente de fato utilizar aqui a nossa padronização de notification pattern, a gente precisa chamar essa resposta personalizada nas respostas dos nossos controllers. Então a gente vai aqui no nosso cliente controller, que por enquanto é o único que a gente tem ainda. Ele está falando que a gente tem que passar o argumento do notifier para o nosso main controller. Porque você lembra que a gente adicionou ele lá via injeção de dependência? E como ele está sendo implementado aqui pelo cliente controller, a gente tem que passar para ele o nosso WeNotifier também. Então a gente vai receber aqui no nosso cliente controller o WeNotifier via injeção de dependência e a gente vai passar para o nosso main controller aqui. Então já parou de dar erro. Desse jeito aqui o nosso código continua funcionando normalmente, mas ele não está aplicando a nossa resposta padronizada. Para ele aplicar, a gente vai precisar adicionar aqui, em volta da nossa resposta que a gente tinha antes, que seria esse ok, a gente vai adicionar o resposta personalizado. Ah, Alan, mas por que eu consigo acessar esse método aqui se ele nem está implementado no meu cliente controller? Porque esse método ele é da classe PyMainController e ele é do tipo protegido, que significa que ele pode ser acessado tanto por ele internamente quanto por seus herdeiros, que no caso é cliente controller e os nossos futuros controllers que a gente vai adicionar. Então aqui a gente está fazendo mesmo o uso do princípio de programação orientada a objetos. Esse aqui é o princípio da herança. Beleza, ele pegou aqui a nossa resposta personalizada. A gente vai adicionar também para os demais. Eita, que esse meu teclado aqui me dá trabalho. Vamos adicionar aqui para os outros. Vou aceitar aqui a sugestão para o Visual Studio mesmo. E aqui eu vou botar resposta personalizada. Então, essa resposta personalizada ele vai fazer o que eu te falei. Se eu passei OK ali, ele vai validar aqui todo o processo. No momento da nossa requisição, ele vai bater aqui e vai verificar se a operação é válida. A operação é válida, ele valida se tem notificações. Se a gente adicionou alguma notificação ao longo do tempo de execução dessa requisição, via handler, ele vai verificar aqui a partir do tem notificações e vai ver que notificações.count é maior do que 0. Então significa que vai ter notificação. Se tiver, ele vai dizer que a operação é inválida, vai dar false aqui e vai seguir aqui para retornar a nossa notificação. Se ele não tiver nenhuma notificação, ele vai retornar aqui o nosso action result que a gente passou. E o nosso controller, os action result que a gente está passando é esses daqui, o OK e o no content. Então, para o vídeo de hoje vai ser isso, a parte de implementação e mostrando na prática como vai funcionar aqui o nosso notification pattern, vai ficar para um próximo vídeo, tá? E agora eu peço para você que se você gostou, você se inscreva aqui no nosso canal, a gente está com 291 inscritos. Conto com você para a gente bater essa meta de 300. Comenta o que você achou aqui do vídeo, se você já conhecia o padrão de notification pattern, se você não conhecia ele, se você conheceu agora comigo, comenta aí, eu gosto de saber o que você está achando. E também compartilha com seu amigo que também gostaria de conhecer o padrão de notificações. Vai lembrar que esse é um padrão bastante utilizado no mercado, então não deixe de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado, valeu e tchau.